Depois do péssimo futebol apresentado pelo Santos contra o Audax italiano na Vila Belmiro pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, consegui respirar um pouco para tentar entender e refletir sobre o efeito Neymar. O que aconteceu do lado de fora das quatro linhas, porque afinal de contas foi um dia especial, né? Pena que dentro do campo não houve a recíproca. Os jogadores, a comissão técnica não entregaram o espetáculo que o torcedor que foi à Vila Belmiro e principalmente ao Neymar mereciam, né? Principalmente todos eles, né? Mereciam naquela noite. Aliás, o Santos ele tem se caracterizado por estragar momentos especiais, né? Esse Campeonato Paulista, por exemplo, um troféu com a coroa do Pelé, no mínimo era para o Santos ter tentado ganhar o título, disputar lá em cima, né? E a taça com a coroa do Pelé foi lá para a sala de troféu de um rival nosso. E assim que o Pelé nos deixa, mais uma campanha pífia, patética do time de futebol. Aí o Neymar nos visita, a apresentação é desse jeito. E é por isso que eu falo várias e várias vezes de como às vezes um detalhe faz toda a diferença dentro do contexto do clube. Não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu tive, mas a simples presença do Neymar fez com que o jogo do Santos, ou a noite na Vila Belmiro, fosse mais assunto do que a rodada da Libertadores e outros jogos da Sul-Americana, né? E o anúncio de novos treinadores em times rivais. Só se falou do Neymar no Santos, visitando o Santos, depois de 10 anos. Então vocês imaginem tê-lo um dia de volta ao clube, ter a imagem dele resgatada e identificada e os erros do passado perdoados, porque a gente está aqui nessa existência para isso, né? Pelo menos eu penso assim, né? Se houve algum equívoco, algum dano, acho que não foi nem da parte do Neymar, porque quando ele saiu do Santos ele não tinha nem consciência disso, né? Se tem qualquer coisa nessa história, a gente tinha que cobrar do pai dele e não dele. A presença do Neymar trouxe uma visibilidade que o Santos não teve e não tem há muito tempo, né? Imagina você ter um jogador, não o Neymar, mas pelo menos um jogador de altíssimo nível no seu elenco, como isso agrega, como isso traz visibilidade, confiança para o elenco. Por isso que lá atrás eu defendi a vinda do Marcelo para ser uma espécie de Zé Roberto dos tempos modernos, né? Claro que o Marcelo não tinha nenhuma identificação com o Santos, mas seria algo parecido, porque o Zé Roberto também não tinha quando veio, né? Tinha jogado em outros clubes, mas não no Santos. Então, por isso que eu defendi a vinda do Marcelo. Por isso que a gente olha o Felipe Anderson, por exemplo, o Danilo, o Alexandre, jogadores que, sei lá, poderiam voltar e fazer alguma coisa pelo Santos, como o Léo voltou, como o Elano voltou, como o Renato voltou. E a gente espera que o Neymar também volte. Vou falar um pouco dessa repercussão e do efeito positivo do Neymar na Vila Belmiro a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 99782 7308. Com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco em São Paulo, na Vila Madalena. Telefone WhatsApp é o 11 987984884. Faça seu pedido, você pode retirar no local ou pedir o delivery, dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra. Conheça mais no Instagram, @unitar.beef. Se você chega agora aqui ao Canal 10, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Eu vou dividir esse vídeo agora em 3 partes. A primeira foi a abertura, uma segunda vai falar de números e uma terceira vai falar de emoção. Sobre números, eu já tinha percebido o tamanho do impacto da repercussão nas redes sociais do Santos. Eu vou me ater só ao Instagram, não vou entrar no Twitter, no Facebook, enfim. No YouTube, o vídeo de bastidores da vinda do Neymar subiu no início da tarde desta sexta-feira. Então a gente vai ver daqui a um tempo qual vai ser a repercussão desse vídeo. Mas no Instagram do Santos, por exemplo, tem uma postagem que tem 2 milhões e 900 mil likes, né, curtidas no Instagram.
quase 3 milhões aqui a última vez que eu vi. E todas as postagens, 174 mil, 178 mil, 338 mil, 164 mil, 94 mil, 357 mil, 330 mil, 67 mil, 73 mil, 269 mil, 112 mil, 223 mil, 128 mil, 223, 152 mil, todas as postagens nesse nível, né? Quando a média por uma partida normal é muito abaixo de 100 mil, né? Então, inclusive uma na casa de 3 milhões aqui. Aí você vai no Instagram do Neymar e ele tem lá uma postagem que quando eu vejo aqui, tá com quase 2 milhões e 900 mil likes, né? 2 milhões e 800, essa hora já deve ter passado porque eu não atualizei aqui. E aí ele diz no texto o seguinte: ontem foi difícil expressar meu sentimento. Hoje, quando acordei, eu sorria sozinho de felicidade e lembrar que voltei à Vila Belmiro após 10 anos. O frio na barriga que senti ontem foi igualzinho ao que senti na minha estreia pelo Peixe. Que sensação gostosa. Ontem eu queria morar ali, naquele sentimento. Frio na barriga, torcida gritando meu nome, camisa 11, moicano. Quanta história, hein? Obrigado, Santos, eu te amo, eu vou, mas eu volto. Eu confesso que em algum momento, não é que eu desconfiei, mas eu fiquei preocupado dessa possível volta do Neymar. Tem muita gente que acha que isso aqui é uma aproximação para que o Santos, virando o SAF, o pai do Neymar, traga um investidor, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que até pensando nisso, vamos imaginar que esse seja a situação prevista, vai, virar SAF. O Neymar, se o pai dele tiver interesse em intermediar um negócio e tal, ele vai querer que o Santos saia dessa draga que está esportivamente falando. E nada melhor do que botar o Neymar para jogar no Santos, né? Não sei se ele vai depois, agora do meio do ano, ficar no Paris Saint-Germain. Não sei se ele vai arrumar algum contrato ainda na Europa, porque interesse deve ter muito, né? Chelsea, enfim, alguns outros times de lá que podem querer contar com ele. Uma dessas pode permanecer no Paris Saint-Germain. Mas assim, eu nem imagino ele voltando este ano. Mas talvez daqui a 1 ano e meio, 1 ano, sei lá, né? E se a ideia for essa, ele precisa ajudar a levantar o Santos esportivamente falando para que essa marca fique mais forte, ele consiga atrair mais gente para o clube, né? Mais jogadores, mais investidores, enfim. Lembrando que o Neymar trouxe, né? O grupo Neymar, se é que a gente pode dizer assim, a Blaze, que é a patrocinadora que está pagando mais para o Santos do que a Pixbet. Então, né, postagens do Neymar, postagens do próprio Santos. Eu vi o Lucas Mussetti postando um negócio aqui sobre um collab. Este é o post de maior engajamento da história do perfil do Santos. Neymar topou um collab e o vídeo já conta com 16 milhões de views, mais de 2 milhões de likes e não para de subir. Do Instagram também. Então, só isso vocês percebem o quanto você ter um investimento num cara de altíssimo nível faz diferença. Citei agora há pouco o Marcelo, mas imagina o Neymar, né? E eu falei há um tempo atrás que, do jeito que eu olho o futuro do Santos e com as figuras que se apresentam candidatas à presidência do Santos, nenhum deles vai fazer milagre, nenhum deles vai pulverizar a dívida do Santos do dia para a noite, nenhum deles vai formar um super time, a não ser que endivide o clube mais ainda. Então, o Santos tem algumas alternativas. No médio e longo prazo, a nova Vila gerar recursos, gerar receita, o quadro associativo crescer, virar SAF, é uma alternativa, porque o dinheiro entra e você já consegue mudar de patamar. Claro que tem que tomar cuidado, não pode ser uma SAF qualquer, não pode ser uma SAF-ada, né? Uma safada, tem que ser uma SAF como se fosse uma safena, uma ponte de safena do coração que fizesse o coração ter o seu ritmo sanguíneo normalizado. Então tem que ser muito bem analisado para que não se fizesse bobagem. Ou a volta do Neymar, pura e simplesmente. Eu falei isso aqui, quem pegar os vídeos de alguns meses atrás, eu falava isso. Se o Neymar voltar para o Santos, muda tudo. Patrocinador, interesse de TV para transmitir, presença do torcedor, capitalizar de novo torcida de meninada, de jovens, de crianças, né? Isso faz uma diferença enorme. E faz diferença também no campo. E assistindo os bastidores, eu tinha visto o vídeo do Ângelo, quando o Neymar aparece,
Eu imaginava que em algum momento desses, no ir e vir dos boleiros, o Ângelo tivesse conhecido o Neymar. Mas pelo jeito ele não conhecia. Viu o Neymar na vida pela primeira vez, em loco. E aí ele fica tal emocionado ali, e depois, na sequência do vídeo da Santos TV, tem uma outra imagem que ele está realmente com os olhos cheios d'água. Esse é o menino que muita gente desce o cacete, né? Que treme e se emociona ao ver o ídolo. E nas costas dele é colocada a responsabilidade de ser aquele cara que ele admira ainda. Erro do Santos, claro, eu sempre falo isso, do planejamento que foi feito para a transição do Ângelo. Mas vocês percebem o emocional desse rapaz ao encontrar o Neymar? Os outros jogadores todos. Ele teve uma resenha ali com quem ele conhecia, o Vladimir, o Alisson, o João Paulo, né? Não apareceu no vídeo o Lucas Lima, mas ele conhece bem o Lucas Lima, deve ter conversado com ele à parte também. Agora, o resto do time, os caras parando para tirar foto. O Camacho, o Bauerman, o Miguelito, o próprio Ângelo, o David, todo mundo tirando foto com o Neymar. Parecia nós, do Santos, tirando foto com os caras do Barcelona, né? Não literalmente, lá naquela final do Mundial. Então o olho dos caras vidrado, peguem o vídeo. Então você imagina você ter um cara desse contigo, ou o Neymar, ou um parecido, ou um próximo, o que faz dentro do elenco, o grau de confiança que te dá. Quando é tecnicamente acima da média, as possibilidades que cria para o treinador poder pensar. Claro, tem que ser um treinador que realmente pense em possibilidades. Então, a presença do Neymar no Santos só teve coisa boa. A única coisa ruim da noite foi o jogo. Só isso. Eu espero que não demore para o Neymar voltar, nem que seja para uma outra visita. Ele está de muleta, né? A gente percebe que ele está ainda em recuperação. Eu deixo aqui uma sugestão, que ele vá ao CT, que ele possa ir o mais breve possível ao CT, talvez até neste sábado, e possa conversar com alguns jogadores, né? Não é uma palestra, mas sei lá, sentar, ficar numa resenha lá com a molecada, né? Com o Ângelo, com o Marcos Leonardo, com o Miguelito, com o David, com o Lucas Pires, né? Conversar com eles ali um pouquinho, né? Sei lá se isso pode ajudar, mal não vai fazer, né? E tentar fazer com que o Neymar não demore mais tanto tempo para voltar no Santos. Acho que 10 anos ele não demora mais. Mas que a presença dele possa de alguma forma ser inspiradora para esses jovens principalmente. E para que, diante desta repercussão, os mais velhos ou os que chegaram agora e tal, entendam onde eles estão. Entendam definitivamente onde eles estão. O Santos Futebol Clube é a maior marca do futebol mundial. Pode falar do Real Madrid, pode falar do que for. O Santos dominou o futebol mundial por 10 anos porque tinha o Pelé. Depois do Pelé, no futebol brasileiro, o jogador mais representativo, apesar de não ter ganho Copa do Mundo, mas em termos de mídia, em termos de repercussão, é o Neymar. O Neymar foi a maior transação da história do futebol mundial, né? Então, isso tudo pesa. As pessoas no mundo conhecem o Santos pelo Pelé e pelo Neymar, com todo respeito aos outros grandes jogadores que estiveram no Santos, mas tem muita gente. O Pepe Guardiola conhece o Pepe, porque foi técnico dele, né, no mundo árabe. Outros conhecem outros grandes jogadores do Santos, os mais antigos. Agora, a molecada, os mais jovens, não. O Neymar pode capitalizar para o Santos em atenção e interesse. Aquilo que aconteceu lá em 2010, 2011, 2012, 2013, poderia acontecer porque hoje as redes sociais são muito mais fortes do que eram 10 anos atrás. Nós vivemos ainda não, e vamos viver por muito tempo essa era midiática, de rede social, de internet cada vez mais forte. E se o Neymar puder voltar e jogar pelo Santos logo, seria talvez a possibilidade da gente sair do buraco onde gestões medonhas enfiaram o clube nos últimos anos. Então, Neymar, volte sempre e seja bem-vindo à sua casa, que é a Vila Belmiro. Falei aqui também em nome de Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá.
além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.